Os pontos fortes dos temperamentos. Essa é a parte boa, a parte que todo mundo gosta de ouvir, que se trata assim das qualidades. Falou das qualidades, a gente fica feliz. Então vamos lá. O ponto forte do sanguíneo, como já foi dito, ele é eufórico, ele é alegre, espontâneo, ou seja, ele não disfarça emoção. Vem a emoção, ele põe pra fora. É uma pessoa muito espontânea. Animado, sempre ativo pra cima, otimista. Ele é cordial com as pessoas quando se aproximam dele, é muito receptivo, caloroso, amável, simpático, emotivo, exuberante. Ele chama atenção com esse jeito que ele tem. Ativo, barulhento, então por isso que o torna exuberante. Contagiante, com a alegria dele, com a disposição, com esse ânimo, vai contagiando um monte de gente. Ele atrai pessoas com muita facilidade, tem um coração afetuoso, sempre pronto para servir, perdoa com facilidade, isso é muito bom. Otimista, despreocupado também, é o tipo da pessoa que pensa no aqui e agora, ele pensa no hoje. Ele acredita muito facilmente nas pessoas também. Não vê maldade nas coisas e nas pessoas. Lembra daqueles traços que nós falamos? De personalidade do modelo Big Five? Ele tem tendência para os traços 1, 3 e 4. Depois vocês confiram lá. Agora vamos ver o lado ruim, o lado que ninguém quer ouvir. São os pontos fracos, mas vamos lá, todo mundo tem, então vamos falar deles. O sanguíneo, ele é muito desorganizado, bagunceiro que só. Mesa de trabalho de um sanguíneo é aquilo que tá tudo bagunçado, tudo revirado. Só ele se encontra nessa mesa. Ele chega lá e ele acha as coisas dele. Mas se alguém olhando de fora, você fala, meu pai, que bagunça é essa? Muito desorganizado. Ele tem dificuldade de seguir instruções, é muito espontâneo, muito impulsivo. Então ele tem dificuldade de seguir um padrão. Ele sempre vai dar uma escorregada em alguma coisa porque tem muita dificuldade. Ele explode com facilidade. Da mesma forma que ele é super feliz, animado, também se contraria se acontecer alguma coisa que não ficou bacana. Então ele explode com muita facilidade. Logo aquela emoção vem pra fora. Seja de alegria ou de raiva, logo vem pra fora. Por ser extrovertido, aberto ao que está fora dele, o externo, ele tem muita dificuldade de se autoanalisar, refletir sobre ele mesmo, os procedimentos dele. Ele vive o hoje, aqui agora e vai em frente. É meio assim, deixa a vida me levando assim e vai indo. É inseguro e temeroso. O sanguíneo, ele é medroso. Esse lado mais extrovertido dele, às vezes esconde um pouquinho dessa insegurança. O pessoal pensa que é firmão, chegando, mas algumas partes, alguns momentos ele é inseguro. Indisciplinado. Quem já não conheceu um aluno indisciplinado? Aquele aluno que não para quieto, aquele colega de sala que não para quieto, que a pessoa tem que brigar toda hora. O sanguíneo, ele é muito indisciplinado. Volúvel, ele muda de opinião rapidinho. Hoje ele te ama, te abraça, te beija. Semana que vem ele nem lembra quem ele abraçou. É tão caloroso, tão amoroso, mas passou um tempo e ele nem lembra mais da pessoa. Ele é muito volúvel. Ao mesmo tempo que ele se compromete, eu vou fazer, eu vou tal... Surgiu outra situação, ele já rapidinho já muda de opinião, vai pra outra coisa e esquece aquilo que ele se comprometeu. Egocêntrico, porque ele chama muita atenção pra ele mesmo. Barulhento que só. É aquela pessoa que você chega num lugar, você tá ouvindo a voz, a gargalhada de longe. Você chegou no ambiente, você tem uma pessoa falando alto e rindo alto, pode crer que tem uma porcentagem de sanguíneo nessa pessoa. Exagerado. A situação é pequenininha desse tamanho. O sanguíneo põe desse tamanhozão. O sanguíneo também é um pouco inconsequente. Ele não pensa nos resultados, ele não pensa no amanhã, ele não pensa nos dias seguintes. Ele pensa, como eu já falei, no aqui e agora. Por esse motivo ele acaba sendo inconsequente. Ele quer viver o momento. Surgiu uma oportunidade bacana pra ele agora, divertida, legal, pouco importa. Ele curte bastante, não se importa com a consequência, o que vai acontecer depois. Vamos falar um pouquinho de episódios bíblicos sobre procedimentos sanguíneos. Na aula ao vivo eu li, mas aqui na gravação eu não vou ler, mas eu vou citar. Aí depois você confere. Em Daniel 5 conta a história do rei Beltesazar. Só trazendo uma observação sobre isso. Nesses exemplos que eu estou dando, eu não vou dizer que essas pessoas são totalmente sanguíneas, mesmo porque as pessoas têm os 4 temperamentos, um pouquinho de cada temperamento. Tem um temperamento predominante, o segundo também tá ali com o primeiro, e os 2 outros que são bem pouco, mas a pessoa tem os 2 temperamentos predominantes. Não vou dizer que predomina o temperamento sanguíneo neles. O que eu estou avaliando aqui nesse momento é o procedimento. Pessoas que tiveram procedimentos sanguíneos, coisas que só o sanguíneo para fazer. Se fosse um outro temperamento não faria, tá bom? E os exemplos que eu separei foram esses. Depois confira na Bíblia se assim você quiser. Nós temos o exemplo do rei Beltesazar. Em Daniel 5, ele era neto de Nabucodonosor.
Aí alguém pode falar assim, mas no texto está escrito que Nabucodonosor era o pai dele. É porque existe a cultura ali, era de se chamar o vô também de pai. Existe um respeito e algo cultural de chamar o vô também de pai. Então por isso que logo no início de Daniel 5:1 fala justamente isso. Beltesazar, Nabucodonosor seu pai, porque na verdade o pai de Beltesazar é o Nabonido, o rei Nabonido. O que acontece aqui? Na verdade, quem era para estar reinando ali era o rei Nabonido. Só que ele gostava muito de passear. Ele pouco ficava lá no reino dele. O rei Beltesazar era jovem e ele ficava sempre assumindo o lugar do pai. Depois vocês confiram a história direitinho lá. Ele gostava muito de festa. Muito bem, daí ele foi lá e deu um banquete. Esse banquete equivalia ao carnaval de hoje. Muita mulherada, muita bebida, muita promiscuidade, muita orgia, muita bagunça mesmo. Num certo momento da festa, aconteceu o seguinte. Há tempos atrás, o rei Nabucodonosor, no momento que ele levou o povo de Israel cativo, ele tinha pego alguns utensílios da casa de Deus e trouxe para ele como despojos. Estava guardado esses utensílios da casa de Deus. O que acontece? No auge da festaiada do rei Beltesazar, que ele tá lá com as bebidaiadas, com as mulheradas se divertindo, ele manda buscar os utensílios que o rei Nabucodonosor tinha pego da casa de Deus, utilizar para a festa dele. Ele queria beber nos utensílios sagrados. Eu creio assim que o rei Beltesazar já vinha dando indícios de coisas erradas que desagradavam a Deus. Mas essa foi a gota d'água, né? Pegar os utensílios da casa de Deus numa festa pagã, cultuando outros deuses, louvando outros deuses, porque essa era a realidade desse banquete. Com os utensílios sagrados de Deus, no que o rei Beltesazar fez isso, apareceu uma escrita na parede. Apareceu a mão escrevendo na parede, numa linguagem que ninguém entendia. Isso já trouxe um susto na vida dele, isso para todo mundo que estava ali nessa festa. O rei Beltesazar ficou perturbado. Lembra que o sanguíneo é medroso? Diz o texto que ele ficava tremendo, batendo ali as canelas. E ficou lá apavorado. Ai, meu Deus, o que será isso? Pediu lá para um monte de gente interpretar. E ele lembrou-se de Daniel, que Daniel havia interpretado tempos atrás um sonho do rei Nabucodonosor. Rapidinho ele mandou chamar Daniel. E Daniel vem e fala o significado dessa escrita na parede. Olha, pesado foste na balança e achado em falta. Daniel falou que ia acontecer e no final aconteceu mesmo. Houve uma invasão no reino dele, na cidade, e dali o rei Beltesazar morreu. Mas qual que foi o procedimento sanguíneo aqui do rei Beltesazar? Festaiada, diversão, alegria, inconsequência. Lembra que nós vimos que o sanguíneo é inconsequente, exagerado, impulsivo? Em tudo isso, todo esse conjunto de características, todo esse conjunto de procedimentos, ele vai lá e toma atitudes no impulso. Foi lá, pegou os utensílios sagrados da casa de Deus, na diversão, na alegria. Para Deus isso soou como algo muito ruim, principalmente porque a festa era pagã. Era uma idolatria ali, a deuses pagãos. Estavam louvando a deuses pagãos e querendo utilizar utensílios sagrados. Esse foi um procedimento do sanguíneo, impulsivo, exagerado, inconsequente, festaiada, alegria, mulherada, sabe? Então esse foi um procedimento que ele teve. Outro exemplo que eu separei aqui, Sansão. Sansão é outro. Ele teve muitos procedimentos sanguíneos. Falando um pouquinho da história de Sansão. A mãe dele era estéril, tinha o pai Manoá, e o anjo aparece para a mãe dele falando que ela teria um filho e que ele seria nazireu. Já foi um milagre porque a mulher era estéril. Desde o ventre ela tinha um chamado para ser nazireu de Deus, o que quer dizer separado, consagrado. E a Bíblia fala sobre o que um nazireu deve fazer, o que ele deve fazer, em que ele deve se guardar. Mas já para a mãe dele na gravidez, o anjo já falou para ela o seguinte, que você vai carregar no seu ventre, será nazireu de Deus, não beba bebida forte, não pode beber nada assim do fruto da vinha. E dali nasce Sansão. Obviamente que a mãe vai ensinando para ele, sendo nazireu de Deus, o que pode e o que não pode. Muito bem. Foram várias situações ali que Sansão foi indo. Num primeiro momento, o chamado de Sansão era para libertar o povo de Israel dos filisteus. O povo de Israel estava cativo, estava nas mãos dos filisteus por 40 anos. Deus, desde o ventre lá da mãe de Sansão, o escolheu para libertar o povo das mãos dos filisteus.
Aí logo de início, conforme o Sansão foi mais rapaz, ele já vai dar uma voltinha lá para as terras lá dos filisteus, conhecer a área de guerra dele lá. Logo de cara já se apaixona por uma mulher do povo filisteu. Aí chega em casa contando: ah, pai, mãe, conheci uma mulher lá dos filisteus. Um dos dois falou assim para ele: mas com tanta mulher para você escolher, você foi escolher justamente uma mulher do povo inimigo? Só que na verdade existia aí uma estratégia de Deus, de Sansão se apaixonar por essa mulher, para que Sansão se infiltrasse no povo inimigo. E havia uma estratégia de Deus, mas se aproveitando do lado impulsivo de Sansão. Aquela coisa, ver o belo e já se sentia atraído por coisas novas, viu uma pessoa nova, já se atraiu, já gostou. Por esse lado de Sansão, Deus se utilizou disso como uma estratégia dele entrar no meio do povo inimigo. Ele casou com essa mulher, aí ele foi visitar os pais. Uma das questões que o nazireu não pode é se aproximar de cadáver, porque é imundo. No meio do caminho ele mata um leão, depois de um tempo ele passa naquele lugar e ele quer ver o leão que ele matou. Só que no que ele vê o leão morto, tem uma porção de mel ali. Ele vai lá, pega aquele mel e come. Além dele comer, ele leva para os pais comerem. Totalmente inconsequente, porque ele não poderia se aproximar perto de um cadáver, porque ele era nazireu. E ele vai se aproximar para pegar o mel. Então já começou aí, já se contaminou. E pega desse mel e leva para os pais. Aí alguém pode falar assim: ah, mas ele estava distraído, ele não pensou. Sim, ele foi inconsequente, mas ele sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque diz o texto que ele não avisa os pais de onde ele pegou o mel. Vai. Aí ele volta, aí no meio do caminho ele amarra o rabo de umas raposas e taca fogo, e as raposas vai lá, derruba com a lavoura dos filisteus. E só nisso já matou algumas pessoas, então ele foi matando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Só que descobriram que era ele. Aí começa aquele alvoroço, levantou a contenda em cima dele. Quando ele volta para casa, para a mulher dele, o pai da moça já tinha entregue a mulher para um amigo dele. Fica furioso, mas o que é isso? O pai achou que o Sansão não era boa coisa para a filha. Essa é a real. Esse cara é muito inconsequente, muito impulsivo, muito agitado. E de raiva, Sansão vai embora, né? E vê uma prostituta. Vai lá e fica com a prostituta. Ora, ele não era nazireu de Deus? Ele não é separado e consagrado por Deus? Mas lembra aquilo que vê, aquilo que se atrai, inconsequente, impulsivo, viu a mulher lá, prostituta, gostou, agiu impulsivamente, não se preocupando pelo fato dele ser nazireu, separado, consagrado, santificado para Deus. Mais uma contaminação. Primeiro cadáver, tá. Segundo a prostituta. Aí se interessa por uma outra mulher lá dos filisteus, que é a Dalila. Os filisteus foram lá e combinaram com ela: ó, vai rodear Sansão para ver de onde procede a força que ele tem. Porque imagina, faz uma coisa, faz outra, e tudo utilizando da força, e de uma força sobrenatural, né? Eles ficaram curiosos para saber o que esse homem tinha de tanta força aí. E a Dalila foi lá jogar o charme dela pro lado de Sansão. E obviamente Sansão, como um bom sanguíneo, que é atraído pelas coisas, pela novidade, pelo belo, rapidinho caiu na lábia ali, na sensualidade de Dalila. Aí lá perguntando: ah, você é tão forte, aí de onde vem essa força? Só que Sansão vai mentindo. Pergunta algumas vezes ali pra ele: o que consiste a sua força? Aí ele mente: ah, se você pegar cordas novas, amarrar, aí eu perco minha força. Aí ela foi lá e avisou os inimigos. E o interessante do sanguíneo aqui, uma das características dele é que ele confia nas pessoas. Então ele nem percebeu essa maldade da Dalila. Ele falava: ah, pega cordas novas, me amarra que daí eu perco a força. E os inimigos vinham e o amarravam com cordas novas. Ele nem percebia que foi a Dalila que passou a informação. Aí vem outra coisa: ah, você me enganou, você mentiu pra mim, que consiste sua força? Tal coisa. Aí mentia de novo. Aí Dalila ia lá, fazia o que ele falou e não dava certo. Sempre ele se livrava, né, de corda, de corrente, porque não era a realidade da força dele. De várias tentativas, Dalila começou ali com uma chantagemzinha emocional, de um blá 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 aqui, blá 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 ali. Às vezes a mulher, quando quer convencer um homem, ela consegue com um jeitinho falar. E conseguiu. O sanguíneo tem uma outra característica: Sansão, nesse procedimento sanguíneo, não aguenta pressão. Fica pressionando, pressionando. Chega uma hora que explode.
fica cansado. Ele acaba entregando ouro, acaba falando o que não é pra falar, ou acaba fazendo o que as pessoas estão pressionando ele a fazer. De tanto Dalila falar, ele acabou soltando. Ah, tá bom, né? Você me importuna com isso. É o seguinte, é porque no meu cabelo nunca foi passado navalha, porque eu sou nazireu de Deus. Sansão falou pra Dalila, e Dalila foi lá e falou pros inimigos, pros filisteus. Os filisteus vêm, e o que faz? Sansão tá lá dormindo, tal, de boa. Os filisteus vêm e cortam o cabelo de Sansão. Grito, lá vem os inimigos. Aí o Sansão pensa, igual das outras vezes, eu vou conseguir me livrar também. A pergunta que é, conseguiu se livrar? Não. A última situação ali foi nazireu de Deus, ele não era pra ele ter cortado. E ele cortou. Vem a grande questão aí. Tem pessoas que falam assim, Sansão perdeu a força só porque cortou o cabelo? Vamos falar um pouquinho disso. A questão de Sansão, digamos assim, que cortar o cabelo foi a gota d'água de uma série de procedimentos que não estavam agradando a Deus. Ele foi chamado para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus, que já estavam ali 40 anos. Só que o sanguíneo, ele não tem um plano, não tem uma estratégia, um planejamento, uma organização para fazer as coisas. O sanguíneo faz na doida, no impulso. E foi o que Sansão foi fazendo. Já foi lá sozinho, lá no meio do povo inimigo, chegou, já se apaixonou, aí já se juntou lá com a mulher, casou com a mulher, depois volta, vai com uma prostituta. Então foi uma série de coisas. Não houve uma organização ali para alcançar um objetivo que Deus tinha com a vida dele. Foi de qualquer jeito. Sansão foi tendo vários procedimentos que desagradaram a Deus. Chegou perto do leão morto, não poderia, se envolveu com prostituta, se envolveu com Dalila, e essa situação toda. Cortar o cabelo foi a gota d'água. Deus falando assim, basta. O que acontece depois? Os inimigos vêm, levam Sansão para o cárcere, preso, no cárcere também amarrado. Eles dão uma festa, se divertindo lá, e falam assim, pega lá Sansão para ele ser a diversão aqui da turma. Antes disso, quando os inimigos pegaram Sansão, eles vazaram os olhos dele. Se nós pararmos para fazer uma observação sobre isso, justamente aquilo que fazia Sansão pecar. Ele olhava as coisas, queria e no impulso ia lá até aquilo. Viu o mel no leão, viu, no impulso foi lá. A moça do povo inimigo viu, gostou e já no impulso quis possuí-la. Viu a prostituta, teve ali algo com a prostituta. Viu Dalila e lá, né, se envolveu com Dalila. A concupiscência dos olhos, no sanguíneo tem muito essa fraqueza. Vê e quer, esse lado impulsivo dele, vai atrás e sem pensar nas consequências. A primeira coisa que foi mexida ali em Sansão, naquele momento que ele é pego pelos inimigos, os olhos. Aquilo que mais o fazia pecar, não conseguia enxergar nada, ele ficou ali sendo a diversão da festa. Pra lá, pra cá. É outra parte muito interessante que Sansão faz. Ele ora a Deus para que o Espírito se apossasse dele mais uma vez, porque é pelo Espírito que ele tinha a força de fazer o que ele fazia. Olha que interessante, Sansão ora a Deus pedindo força mais uma vez, mas ele não fala para Deus assim, Deus me dá força mais uma vez para eu finalmente fazer aquilo do qual o Senhor me chamou, libertar o povo dos filisteus. Não foi isso que motivou Sansão. Ele fala para Deus assim, ao menos para eu vingar um olho meu, porque ele teve os 2 olhos vazados, e ele quer se vingar do povo pelo olho vazado. Ele não era Deus no sentido de falar assim, poxa Deus, o Senhor me chamou para libertar o povo de Israel aqui, eu fui no impulso, fazendo tudo errado, fui tendo atitudes inconsequentes. Não, ele não falou nada disso. Naquele momento ele só fala assim, ao menos para eu vingar um olho vazado. Ele ora a Deus e Deus dá essa oportunidade para Sansão. Teve mais uma vez a força e ele conversou com uma pessoa próxima dele, falou assim, onde ficam as colunas que sustentam essa casa? Ele foi lá, pegou uma coluna com um braço, outra coluna com outro braço e forçou de um jeito para quebrar essas estruturas. No que ele quebra as colunas, ele fala assim, morra eu com os filisteus. Estava tão revoltado para ele, estava tudo bem morrer, desde que os filisteus morressem juntos. Ele puxa as colunas e fala, morra eu com os filisteus. E ali morre ele e os filisteus. A pergunta que eu faço é o seguinte, Sansão cumpriu com o propósito de Deus de libertar o povo de Israel dos filisteus? Sim, ele cumpriu.
Deus tinha um propósito, Deus chamou com um objetivo desde a infância, desde o ventre da mãe dele, para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão cumpriu nesse episódio final. Nós podemos perceber que Sansão cumpriu sim com esse propósito de Deus. Porém, poderia ser diferente. Se Sansão não tivesse procedimentos tão inconsequentes, tão impulsivos, na loucura, se ele tivesse assim um planejamento, bom, Deus me chamou para isso, vamos planejar, o que eu posso fazer? Sei lá, chamar as pessoas mais sábias, mais velhas, mais experientes, juntar ali, a Bíblia fala que na multidão de conselhos a sabedoria, de repente juntar ali com os sábios, com conselheiros, o que nós podemos fazer? Eu tenho essa função de libertar o povo dos filisteus, como podemos fazer? Bolar um plano, organizar, mas o sanguíneo ele tem dificuldade com planejamento, tem dificuldade de seguir instruções. O sanguíneo vai no impulso. Foi lá ele mesmo sozinho, se colocou no meio lá dos inimigos, aí lá conheceu já uma mulher, já na impulsividade, e foi indo um impulso atrás do outro e de forma muito inconsequente. Ele conseguiu realizar o propósito de Deus? Sim, mas de uma forma muito inconsequente, que poderia ser diferente. E outro exemplo de um procedimento sanguíneo, o filho pródigo, que está em Lucas 15, do 11 ao 24. O próprio nome já diz alguma coisa. Filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador. Aquele que esbanja, gastador. Por aí já começa ali o procedimento sanguíneo, porque o sanguíneo, pelo fato dele ser impulsivo, ele acaba sendo até um pouco a si mesmo. Como ele não pensa muito no amanhã, ele pensa no aqui ou agora. Se ele tiver um dinheiro, vai gastando. Aqui agora, eu quero tal coisa, eu vou lá e compro, vou lá e faço, quero sair, vou lá e saio. Ele não pensa no amanhã, no depois, no semana que vem. Ele vai no impulso, gastando. Começamos aqui o assunto do filho pródigo já com procedimento sanguíneo. Gastador, esbanjador. Como já conhecemos bem a história, chega para o pai e pede a parte dele na herança. Nós podemos observar uma forma que ele está desonrando o pai dele. Por quê? Herança só se pede quando a pessoa morre. A pessoa morreu, ali sim se tem a divisão dos bens, divisão da herança. O filho pede, mesmo o pai vivo, poxa, mas o pai nem morreu, ele já tá pedindo a parte dele, desonra aí com o pai. O pai muito bonzinho, vê o que é a parte do filho e dá. Esse filho vai uma terra longínqua e torra todo o dinheiro, esbanja todo o dinheiro. E lá onde ele estava, o filho pródigo, houve fome. Tem uma questão aí. No momento que houve fome lá, ele ainda tinha alguma coisa para gastar. Como ele é inconsequente, não pensa no amanhã, não pensa no depois e só no gastar do agora, no aqui e agora, ele não teve o pensamento, nossa, mas aqui tá numa fase de fome. Deixa eu já voltar pro meu pai, com o dinheiro que eu ainda tenho, que me resta, pelo menos eu guardo esse pouquinho que sobrou. Não. O sanguíneo tem uma característica assim. Enquanto a situação tá divertida, enquanto ele tá podendo tirar proveito da situação no sentido da diversão, enquanto estiver sendo legal pra ele, ele não sai daquela situação. As pessoas podem até alertá-lo. Ó, vai dar mal, ó, vai dar errado, sai disso. Enquanto ele estiver achando divertido e legal, ele não sai. E foi exatamente o que o filho pródigo fez. A palavra de Deus fala que houve fome na terra que ele estava. Não era o momento dele pensar, puxa, tá vendo fome, deixa eu voltar logo lá pra casa do meu pai, né? Pelo menos eu salvo um pouquinho do dinheiro da minha herança. Não. O sanguíneo inconsequente continuou ali na diversão, esbanjando com festaiada, meretrizes, esbanjando dinheiro. E obviamente, nesse momento, ele tinha um monte de gente em volta, com dinheiro, pagando aqui lá. Não falta gente, não falta mulher, então um monte de gente em volta, mulherada e tal. Só que o dinheiro acabou. Lugar passando fome. O dinheiro na mão de um sanguíneo que não pensa no amanhã e só no aqui e agora. Esbanjador. Rapidinho esse dinheiro acabou. Tenta emprego, acaba trabalhando, dando comida para os porcos. A questão de dar comida para os porcos é uma situação humilhante. Uma profissão humilhante para o judeu, porque o porco é considerado um animal imundo e trabalhar dando comida para os porcos é uma situação de humilhação. A fome era tanta e a necessidade era tanta que o filho pródigo ele teve desejo de comer as bolotas que ele dava para os porcos. Olha só, ele já estava numa situação de humilhação, sem dinheiro, passando necessidade, mas numa terra que estava em fase de fome. A necessidade é tanta que ele olha aquela comida que ele está dando para os porcos e ele deseja comer das bolotas que ele está dando para os porcos. O estado, a situação que o filho pródigo chegou. Por que o filho pródigo chegou nessa situação? Quais foram os procedimentos?
inconsequente, esbanjador, o aqui ou agora, sem pensar no depois, no amanhã, concupiscência dos olhos, atração, vê as coisas, quer, não pensa no amanhã, já vai lá e gasta, vai lá e paga, já vai lá e sai, mulherada, meretrizes e essas coisas, procedimentos sanguíneos, procedimentos inconsequentes, impulsivos, o levou a essa situação. Depois que estava no fundo do poço, na humilhação, passando fome, desejando comer da comida dos porcos, aí sim ele lembrou do pai dele. Enquanto estava na diversão, na farra, gastando aqui, gastando lá, esbanjando, o sanguíneo inconsequente não pensou em nada. Mas quando a coisa apertou, zerou, aí ele pensou: puxa, quantos trabalhadores do meu pai estão lá e tal. Já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para lá e vou dizer a ele que eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Torna-me como um dos seus trabalhadores. E aí é o retorno dele para casa. E ali o pai avista de longe, e daí já manda os empregados pegar o anel, uma sandália, simbolizando o quê? Esse retorno. O filho pródigo, ele falou assim: já não sou digno de ser chamado seu filho, torna-me como um dos seus trabalhadores. Ele teve esse pensamento. Quando o pai dele o recebe, pedindo para o empregado sandálias e um anel, é no sentido de dizer para ele assim: você continua sendo meu filho, devolvendo a ele a autoridade de filho, devolvendo a ele o lugar de filho, mesmo que ele foi embora, esbanjou tudo, mas ele continua com aquele lugar de filho. E aí ele volta e ali os dois se abraçam e é uma alegria. Mas só para trazer como exemplo assim uns episódios aí de procedimentos de uma pessoa sanguínea.